Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Paulo Bento e você está no Renda Mais, com segurança e sem complicação. Hoje a gente está no quadro, no primeiro episódio do Rumo ao Milhão, de mil em mil. Então esse quadro tem o objetivo de te ajudar a como escolher os melhores ativos, o que você precisa olhar. E esse quadro não é uma indicação de investimento, mas assim uma motivação para você aprender cada vez mais sobre investimentos. Esse quadro é skin the game, ou seja, eu estou pegando o meu dinheiro e investindo aqui para você ver de verdade. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos revisar o que a gente tinha visto. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Vou pegar aqui meu tablet. Aqui no meu tablet, a gente vai ver a questão, relembrar esse projeto aqui do Rumo ao Milhão. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui o objetivo. Nosso objetivo aqui é chegar em 1 milhão. Então, esse é o primeiro ponto. Nosso objetivo aqui é chegar em 1 milhão. Qual é o tempo de chegar em 1 milhão? O tempo de chegar em 1 milhão é 23 anos. Por que 23 anos? Hoje eu estou com 37, quero me aposentar com 60. Então, quero chegar em 23 anos com 1 milhão, fazendo aportes mensais de R$ 1.000. Por quê? Isso aqui é um exemplo bacana que para você que está iniciando os investimentos, não tem muito dinheiro para aportar, R$ 1.000 é uma quantidade bacana para a gente começar a aportar e dá para a gente chegar lá. Se a gente fosse só guardar o dinheiro, a gente demoraria 83 anos. 83 anos guardando R$ 1.000 por mês, a gente chega em 1 milhão. Porém, com a taxa de 10% ao ano, a gente consegue chegar no 1 milhão em 23 anos, aportando R$ 1.000 todo mês. Então esse é o nosso desafio. Em 23 anos, chegar em 1 milhão. Então, perceba o poder que tem os investimentos. Que a gente está basicamente ganhando 60 anos. 60 anos de redução do tempo. É um negócio muito impressionante. Mas é um negócio de longo prazo. Para ganhar esses 60 anos, a gente vai investir 23. Perfil de investimento é o perfil arrojado. E a estratégia é uma estratégia de longo prazo. Então, lembrando o tripé da estratégia, né? A gente tem o rendimento, a liquidez e o risco. E onde eu quero chegar num rendimento bom. Para isso, não preciso de uma alta liquidez, posso ter uma liquidez baixa, então um vermelhinho aqui na liquidez, e um risco razoável. Não quero nem me expor muito, mas nem um risco não ter risco, que é porque senão meu rendimento fica baixo. Então, um risco moderado. E a estratégia vai ser o ARKF. Por que o ARKF? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a melhor maneira que a gente tem é fazer a diversificação. Então, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 20% em caixa atrelada a CDI, 20% em ações dolarizadas e 20% em renda fixa. Então, nos vídeos anteriores preparatórios, eu mostrei como escolher ação, como escolher fundos imobiliários, como escolher ações dolarizadas e como escolher renda fixa. Se vocês quiserem ver, vou deixar aqui na descrição para lembrar como escolher cada um deles. E vamos já direto pelas escolhas aí. Então, se eu tenho R$ 1.000 para investir, basicamente, né, a gente tem 5 classes de ativos, a gente vai dividir 1.000 por 5, vai dar R$ 200 cada classe de ativos. Em ações, vocês vão ver lá, eu passei pelo filtro das ações, como escolher as ações. E aqui eu vou trazer direto as ações em si e vou falar um pouquinho delas. Então, a primeira aqui é BBAS3, ou seja, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa que já tem 217 anos de história, tem mais de 67 milhões de clientes, tem um grande foco em financiamento no agro. Então está sofrendo um pouquinho agora com o preço da soja, ela está sofrendo um pouquinho. Valor de mercado, ela está em 263 bilhões a empresa.
O lucro dela nos últimos 12 meses foi de 31,9 bilhões. O preço sobre lucro, né? PL em 5,28 anos, ou seja, né, você comprando ela hoje em 5 anos, apenas com o lucro dela ela já se pagou. E o dividend yielding dela está em 9,94. Lembrando, né, minha meta é 10. Então, o BBAS3 está muito próximo do 10, foi uma das ações que eu escolhi. E como escolher a ação, óbvio que não é só isso que a gente olha lá no vídeo que está na descrição. A segunda ação que a gente passou no filtro e o filtro escolheu foi CSMG3, ou seja, Copasa. Na Copasa ela tem já 62 anos de história, atende o estado de Minas Gerais no segmento aí de saneamento e água, né? Tem um valor de mercado de 8,3 bilhões, teve um lucro operacional nos últimos 2 meses de 1,4 bilhão, tem um PL de 5,93 e um dividend yielding de 12,68, ou seja, ela também já está dentro, né? É uma empresa muito boa que vem lucrando e está dentro da nossa meta aqui para chegar em 1 milhão. Vamos agora para a classe de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, o primeiro fundo, lembrando que nossa estratégia de fundos imobiliários, ela é condizente a fundos imobiliários de tijolo. Se você quiser entender como escolher fundos imobiliários, olha o link na descrição. Um dos fundos que apareceu no filtro foi o TVIR11. É um fundo de lajes corporativos. Eu dividi aqui, no primeiro momento, eu procurei fazer a arca com uma certa diversificação bacana. E aqui eu escolhi 3 segmentos para trabalhar: laje, logística e shopping no primeiro momento. O TVRI ele é o segmento de fundos imobiliários de tijolo, do segmento de agências bancárias. Então ele trabalha com aluguel de agências bancárias. Hoje ele tem uma diversificação muito grande de imóveis e estado, né? Ele está concentrado aqui no estado de São Paulo, com 29 imóveis, mas ele tem 61 imóveis. 61 imóveis em diversos estados. O preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,86. O que isso significa? Que ele está operando, né? Está sendo vendido com 14% de desconto. O dividend yielding dele hoje está em 13,23. A vacância dele está em 1,44. E ele tem um valor de mercado hoje de 1,39 bilhão. O segundo fundo que nós escolhemos foi da categoria Shopping, que é o HSML11 de Shopping, né? Que é o HSMI Malls. Ele é do segmento de shopping e varejo. Hoje possui 7 imóveis, também sendo 3 em São Paulo, 1 em Minas, 1 na Bahia, 1 no Acre e 1 em Alagoas. Hoje com dividend yielding de 12,99, atendendo o nosso padrão aqui mínimo de 10%. Um valor patrimonial muito descontado, um preço sobre valor patrimonial muito descontado, descontado cerca de 33%, então é uma excelente aquisição. E vacância de 4,01%, com valor patrimonial de 1,5 bilhão. E por último, e não menos importante, o segmento que eu mais gosto e que eu acho que vai ser a grande tendência para o futuro, que é a parte de logística. E o escolhido foi o LVBI11, o segmento de logística, indústria, né, e galpões. Tem 11 imóveis, dos 11, 6 estão no estado de São Paulo, 2 em Minas, 1 na Bahia e no Paraná. Está sendo negociado a 0,78 do seu valor patrimonial, com dividend yielding de 10,78, uma vacância de 0,45, quase sem vacância nenhuma, e um valor patrimonial de 1,5 bilhões. Então, esses foram os 3 fundos escolhidos. Esse ano, a tendência é os fundos imobiliários continuarem apanhando um pouco, então ele está abrindo uma excelente oportunidade, que vocês perceberam, de comprar bons fundos a preços muito bons. Então, se a gente está vendo aqui 0,78,
0,67 e o primeiro que a gente negociou a 0,86, ou seja, todos eles acima de 20% aí de desconto, chegando a 33% de desconto. Então tá uma excelente oportunidade e essa oportunidade vai continuar durante esse ano. Então a tendência para você que tiver estômago, você investir e pode ser que enquanto você ainda está investindo, as ações, né, estão caindo. E para investir no longo prazo é muito melhor. Quanto mais você tiver condição de comprar ação, melhor é. Quanto mais barata ela tiver, ok? O segundo item, então, aqui do segundo, não, o terceiro item é o caixa, né? No caixa a gente escolheu um fundo. Esse caixa aqui é atrelado a DI, né? A gente escolheu o Trend IFIC. É simples, onde ele tem D mais zero, ele trabalha com D mais zero, então a gente pode colocar e tirar dinheiro no mesmo dia. A taxa mínima aqui dele é de R$ 100, então fácil para você trabalhar. Taxa mínima não, o aporte inicial mínimo para você entrar nesse fundo. A taxa de administração dele é zero e no último mês ele teve uma rentabilidade de 11,11%. Então o gráfico dele é muito colado com a DI e é um excelente fundo para você trabalhar aí. Eu vou trabalhar com ele, que eu acho que é um dos melhores fundos. Ele é um fundo gerido pela XP. Na questão de ações dolarizadas, não vou trabalhar direto na ação, né? Não vou levar o dinheiro para o exterior, vou trabalhar com BDRs ou ETFs. E a BDR escolhida aqui foi a Berkshire Hathaway, BERK 34. Por quê? Ela é uma holding, né? A holding do Warren Buffett, um dos maiores investidores do planeta hoje. Ela teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 54%, contudo uma volatilidade de 25%. Então é um ativo que no longo prazo aí tende a ser um ativo vencedor. Depois essa parte de dolarificação aqui, de ações dolarizadas, eu vou colocar um outro ETF aqui, que no mês que vem ou no próximo vocês vão avaliar. Na renda fixa, o F, vou trabalhar aqui. Escolhi trabalhar no presente momento com 2 ETFs, mas posteriormente eu vou comprar em alguns CDBs os títulos propriamente dito. Porém, como eu estava com pouco dinheiro para trabalhar, esses CDBs geralmente trabalham na faixa de entrar neles R$ 1.000 para entrar em cada CDB. E esses ETFs aqui você entra com pouco dinheiro, menos de R$ 100 você consegue entrar nesses ETFs. Então esse primeiro ETF, que é o IRFM11, o que ele é? Ele é um ETF e ele é uma cesta dos títulos pré-fixados, né? Então dos títulos do Tesouro Direto pré-fixados. E o B5 P211, essa letra aqui que é esse código, que é um código meio esquisito, né? Ele faz a replicação do índice IMAB, que é um índice de inflação que faz uma cesta dos títulos do Tesouro, só que os títulos de curto prazo, até 5 anos. Então, aqui a gente conseguiu, com R$ 1.000, fazer toda a diversificação possível. Hoje eu estou gravando nesse vídeo aqui, é dia 23, mas eu fiz essas operações por volta do dia 9. Demorei um pouquinho para gravar o vídeo. Mas vamos entender agora qual que foi a distribuição em cada uma das ações. Vou aqui para a tela do meu computador e a gente vai entender. Então, as ações de Banco BBAS3 foram 4 ações negociadas a 24,13. Copasa foi 5 ações negociadas a 21,74. Né? Os fundos imobiliários, né? TVRI foi 1, negociado a 83,5, HSL 11, 72,32 e LVBI foi comprada a 95,67. O caixa a gente trabalhou com o Trend, né? Com o fundo Trend. Na próxima planilha eu vou colocar o valor aqui dele.
E por que ele ficou zerado aqui? Porque foi o que sobrou. Então eu comprei primeiro todo o resto e o que sobrou eu coloquei nesse fundo. Por quê? Aqui a gente tem algumas taxas para entrar nos ativos. Então algumas corretagens. Então eu comprei todos os títulos primeiros e o que sobrou eu coloquei no fundo, ok? Então a BERC 33, né, Berkshire Hathaway, foi comprado uma cota a 137,31. O IRFM 11, né, o título pré-fixado, foi comprado a 83,45 e o B5P2 11 a 92,10 centavos. Então aqui eu fiz uma planilha para a gente acompanhar como tá as cotações. Então essa planilha aqui eu fiz para fazer um acompanhamento da carteira. Então ela tem a estratégia aqui do Arca com todos os ativos e estratégia. Então, se vocês quiserem essa planilha, me chama no direct no Instagram que eu envio para vocês, absolutamente grátis. Então, aqui ela tem tudo que eu for comprando e como eu for vendendo, ela vai estar aqui. E tem o que a gente acabou de executar. Ou seja, como que está a nossa estratégia? No ARKF, nossa meta é 20%. Quando a gente vai comprando os ativos, muitas vezes a gente não consegue chegar nos 20% certinho, porque tem ativos com preços diferentes, com cotas diferentes. Então a gente fechou aqui o primeiro episódio da série Rumo ao Milhão com ações com 21%, muito próximo aqui do valor. Fundos imobiliários 25%, então aproveitamos um pouquinho mais os descontos do fundo imobiliário e eu acho que a gente vai ter ainda muita oportunidade esse ano. Caixa deixamos com 23%. Fundos dolarizados, na realidade foi as ações dolarizadas. Aqui ela ficou com 14%, porque o preço da ação era um pouquinho mais elevado. Então no próximo mês a gente vai balancear isso. E renda fixa ficou com 18%. Renda fixa aqui, lembrando, a gente usou a questão dos ETFs. E para o próximo mês, a gente vai pensar, no próximo mês ou nos outros, vamos pensar em trabalhar com CDBs direto. São títulos um pouquinho mais rentáveis. Também são títulos com uma segurança boa por serem segurados por FGC. Então até 250% eles estão segurados. Então o que é a ideia? No próximo mês eu vou mostrar como está a evolução da carteira e quais serão nossas próximas compras. Lembrando, né, que a nossa tendência, nosso objetivo é a gente conseguir chegar no 1 milhão então, em 23 anos. Então eu não quero que no mês que vem minha carteira suba para os ativos estarem mais caros para eu comprar. Durante 20 anos, enquanto os ativos estiverem baratos, vão ser melhor para mim, para eu estar aportando com cada vez menos dinheiro. Então essa é a ideia. Tá comprando os ativos cada vez mais baratos. Se você gostou da estratégia e quiser minha ajuda para investir, entra no Instagram e me chama no direct que eu teria o prazer em te ajudar pela XP Investimentos sem te cobrar absolutamente nada. Ok? Até o próximo mês. Tchau, tchau.